para ouvir a palavra do Senhor? Que bênção! Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela assim para cima para eu ver. Quem é celular também, levanta o celular. Eu prefiro a Bíblia, tá? Assim, ó, de palavra. Vira o nosso manual, tá, querido? Essa palavra aqui é que nos guia. Ela é que nos traz vida. É ela que direciona a nossa vida, a nossa bússola. Ela é o manual do fabricante, do nosso Deus. Né, Fernando? Seja bem-vindo, meu amigo. Cumprimentando o Fernando, eu quero aproveitar para cumprimentar os visitantes. Eu estou vendo que tem muito rostinho novo, talvez passando férias aqui, talvez nos visitando de outra igreja, talvez você veio porque alguém te convidou, mas o fato é que você escolheu a melhor coisa. Você escolheu a melhor coisa, querido. Está na presença do Pai. Palavra do Senhor lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19, e a gente vai ler até o 31. Antes de iniciar a leitura, eu quero que a igreja esteja orando pela família pastoral, pelo nosso pastor. Hoje ele não está se sentindo muito bem, então ele está em casa, que você possa orar hoje mesmo por ele e continuar orando durante a semana, porque o anjo que o Senhor colocou nessa igreja, e tem coisas que são naturais, mas coisas que são espirituais, e a palavra do Senhor e o próprio Deus pede para que nós entendamos e oremos. Seu pastor carece das suas orações, a sua igreja carece das suas orações, e quando você ora, você ergue uma coluna espiritual. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Não tem como ser misericórdia no livro de Lucas, né? Está pertinho ali. Se não conhecer, se não abrir a Bíblia, vai lá no índice. Diz assim a palavra do Senhor: ora havia um homem rico. Vamos acompanhar ali, ó, naquela tradução lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía à mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu boas coisas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o lado que estamos, não conseguem. E ele respondeu então: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir na minha casa, na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm a Moisés e aos profetas, que eles o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche os seus olhos.
Santo e soberano Deus, eis a sua palavra, eis a sua santa e soberana palavra, Senhor, diante da sua igreja. Nesse momento nós clamamos que o seu Santo Espírito continue a ministrar neste culto, que a sua santa palavra seja apregoada nessa noite e que ela surta o efeito desejado, que ela corte, meu Pai, a alma e o espírito das pessoas que estão adentradas aqui, aqueles que estão sentados nessas cadeiras, sejam impactados pela sua glória, que vai fluir, Senhor, nessas palavras. Que em nome de Jesus, se existe algum espírito maligno, algum demônio que veio por algum motivo aprisionar as mentes, que veio tirar a distração, que está perambulando por este culto, seja repreendido e subjugado por Cristo. E que em nome de Jesus, meu Pai, as mentes sejam cativas à sua santa palavra, que essa palavra adentre os ouvidos, que ela desça aos corações e que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Obrigado pelo seu povo, obrigado pela sua igreja, obrigado pela sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Esse texto, meus amados, eu relutei um pouco de trazer, porque ele é um pouco pesado, né? Fala de inferno, fala de morte, fala de vida, fala de nuances que o Senhor Jesus, Ele nos apresenta na sua santa palavra, mas que vez por outra passa despercebido, que vez por outra a gente muitas vezes olha ali, fica aí texto, deixa eu pular para o próximo da bênção. Então, negócio de morte, né, deixa esse negócio para lá que eu estou vivo. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela nos mostra e nos convence, e vem para nos entrar dentro de nós e nos limpar, nos lavar. Amém? E esse texto, querido, ele tem alguns contrastes. Ele fala de vida, fala de morte e fala de eternidade. E aí nós vamos dividir esse texto. Vamos falar desse primeiro contraste da vida, e vamos esclarecer entrar ali numa faixa de Gaza, porque teologia é aquele negócio, né? Uns pensam uma coisa, uns pensam outra, mas a palavra do Senhor é que tem que falar conosco. Independente do que a gente pensa, o que a gente pensa tem que ficar de lado, mas o que a palavra aponta que tem que ser semeado. Amém? Então, queridos, no verso 19, Jesus e o próprio Cristo é quem aponta esse texto, que para alguns estudiosos é uma parábola, para outros teólogos chegam a dizer que Jesus estava falando de algo que realmente, de uma situação que realmente aconteceu, porque é a única palavra que ele nomeia ali um homem, e ele dá o nome do mendigo como Lázaro. Mas outros estudiosos dizem, não, é uma parábola. Jesus, ele contou de forma alegórica para que ele pudesse inserir aquele povo ali, aquelas pessoas que o seguiam, para que ele pudesse explicar acerca de verdades espirituais, porque Jesus falava através de parábolas. Falava através de parábolas para que as pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. E ele utilizava figuras de linguagem daquele tempo que ele viveu, há 2000 anos atrás. E aí eu não quero entrar nesse mérito, se é parábola, eu quero trazer uma aplicação, e que você possa entender e sair daqui com um espírito tranquilo, entendendo a palavra do Senhor e o que ela quer dizer para você, o que ela tem a falar com você. Então Jesus, querido, ele inicia falando que existia naquele tempo um homem rico, e que esse homem rico, ele não fala o nome desse homem porque não importava muito para Jesus. Ele queria usar aquele homem para que a gente viesse entender o contexto.
Mas a palavra é que o texto diz, o próprio Jesus fala, que esse homem era muito rico e ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Para vocês terem uma ideia, a púrpura era um tecido muito caro que era extraído de uma planta lá no subterrâneo do mar, lá em águas profundas. E para alguém vestir essa púrpura, realmente era alguém que tinha que ter muita posse, mas o texto já fala lá no início que era um homem rico. Só que somente não era um homem rico, ele diz que ele vivia todos os dias de regalia, e ele vivia esplendidamente. São palavras assim, direcionadas para uma certa extravagância. Não tem aquela pessoa que gosta de se mostrar? Aquela pessoa que diz que, ó, cheguei, bota a melhor roupa, o iPhone, qual que é o da moda aí? 15, não sei, 13, 12, não sei. Pega esse iPhone da moda, de 20 mil reais, aí o camarada vai e compra a Porsche, sei lá, um carro muito caro, e ele vai morar no melhor lugar da cidade, mas quando ele sai com cordãozão de ouro, relojão, enfim. Era a história desse homem, desse rico. Ele era extravagante, vivia de forma ostentativa. Tem aqueles que ostentam? Era esse homem. Só que Jesus, ele fala também que nesse mesmo local existia um mendigo de nome Lázaro. E esse mendigo chamado Lázaro, ele estava doente. Talvez seja o motivo do qual ele era mendigo, porque talvez ele não podia trabalhar devido às suas chagas, às suas feridas. E um dos contextos para que Jesus começasse a falar essa parábola, uma das nuances era que naquele tempo se pensava, por uma cultura judaica daquela época, se pensava que as pessoas com baixo poder aquisitivo eram pessoas amaldiçoadas, ou talvez pessoas que não entrariam no reino dos céus, porque estavam debaixo de alguma maldição, estavam debaixo de algum jugo. Tanto é que lá em João 9, de 2 a 3, se você for olhar o texto, os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, tem um homem aí, esse menino que é cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para ele nascer cego? Aí Jesus responde: não foi nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para demonstrar a minha glória. E logo em seguida Jesus iria fazer com que aquele cego viesse a enxergar. Então existia naquele tempo, querido, essa cultura de se pensar que o pobre, ele não entrava no reino dos céus. Então Jesus, ele já começa a alinhavar. Hoje talvez, se Jesus vivesse aqui, seria o contrário. Ele ia falar essa parábola ao contrário. Ele ia colocar quem ia para o inferno, talvez quem ia para o céu era o rico, porque hoje se pensa que o rico, ele não herda o reino dos céus. A cultura, né? Pensa-se que o rico, o homem, e aí, por falta de entendimento, alguns pensam que o camarada é rico, ele está excluído. Mas não tem nada a ver. É o amor ao dinheiro que faz com que a pessoa não herde o reino dos céus. Então, é uma das nuances. E o fato é que esse mendigo, ele estava vivendo nessa situação de dificuldade, de rua, porque não podia trabalhar. Mas aquele homem rico, ele estava de forma extravagante, vivendo de forma ostentativa. E se a gente seguir adiante, vai falar que aquele homem, o Lázaro, o mendigo, ele desejava o que? Se alimentar das migalhas que caíam sobre a mesa. Sabe por quê, querido? Naquela época se tinha esse costume também, de quando as pessoas tinham muita posse, então ela comia, e não tinha talheres, né? A pessoa comia com a mão, e aí pegava um pão, e limpava a mão, e aquele pão jogava embaixo da mesa, depois os serviçais vinham e limpavam. Existia isso naquela época. E aquele mendigo, ele estava desejando comer aquelas migalhas que caíam sobre a mesa.
E aí, querido, o texto diz que ele estava doente, os cachorros lambiam suas feridas, é pesado. Mas Jesus continua dizendo que logo na sequência acontece que morre aquele homem, aquele Lázaro. E quando ele morre, querido, o texto, Jesus, ele é claro em dizer que no momento que ele morre, anjos chegam, vêm lá da eternidade ou do ponto de partida onde eles estão, porque não se engane, existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual existe uma batalha espiritual entre anjos e demônios. Se você não acredita, é necessário que você possa se aprofundar na palavra do Senhor para entender. Mas o fato é que nós estamos, o inimigo ele milita dia e noite para me matar e para te matar, para te fazer pecar, para te fazer abandonar os caminhos de Cristo, e enquanto os anjos guerreiam, e a palavra diz que os anjos são criaturas que o nosso Deus ele ordena que essas criaturas, que esses anjos eles venham aqui na terra e nos beneficiem de alguma maneira. Então talvez quando você está na luta e você pede ao Senhor: Senhor, a mim socorre, Ele pode enviar um anjo, não para você ver, mas para guerrear no mundo espiritual para ti. Amém? Aprenda a orar nesse sentido. Mas o fato é que anjos vêm depois que aquele homem morre, e eles vêm conduzi-lo até um chamado seio de Abraão, que é o céu. Olha lá o que diz o texto. E aconteceu que o mendigo morreu, no verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e ele foi o que? Sepultado. O texto não diz que o Lázaro foi sepultado. O Lázaro não tinha condições de ser sepultado. Talvez aquele homem rico morreu e foi levado para um caixão ali da época, com uma madeira nobre, e ali os amigos dele fizeram aquele funeral maravilhoso, com honras e com tudo que ele merecia. Mas o Lázaro, ele morreu, e simplesmente o texto diz que ele morreu. Foi enterrado em algum lugar que o pobre ficava, mas na sequência, querido, Jesus ele começa a dizer assim que no Hades, ou seja, no inferno, esse homem rico ele ergueu os olhos, e aqui acredito eu que é a alegoria, porque esse texto ele é repleto, existe uma alegoria, existe Jesus fala de parábola, ele fala de coisa existente, coisa que acontece, vamos entender o que é, e ele faz a alegoria, aqui para mim é a alegoria, que ele diz que o mendigo ele morre, mas lá no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, o rico, ele de longe ele chama Lázaro, ele chama Abraão e Lázaro no seu seio, no lugar que eles estão, e ele diz assim: é chamado, e chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque. Você vê que o homem ele morre e ele não perde a petulância, né? Ele já faz um comando ali: manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que você recebeu os seus bens, a sua vida, e Lázaro só os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Querido, a verdade é que nós, nesse tempo, temos pensado muito pouco na eternidade. Temos pensado muito pouco se existe um Hades, se existe um inferno, e para muitos, querido,
ele fala assim: o inferno é aqui. Tem uns que você vai conversar e fala: o inferno é aqui. Aquele que quer fazer da vida o inferno, ele faz. Tem uns que você vai conversar: esse negócio não existe não, isso aí é de desenho animado, é de filme e tal. Mas quem está falando aqui não é nenhum profeta, é o próprio Jesus, nos alertando dessa realidade, nos alertando dessa condição que é real, querido, que é concernente aos dias de hoje. Então, esses homens, eles estavam num tempo onde eles tinham vida. Do dia para a noite houve alguma coisa, uma desgraça, um problema de saúde, e eles morreram. E a verdade é, querido, que nós vamos morrer a qualquer momento. E o que tem que ficar e não pode passar despercebido é que nós precisamos estar preparados para esse dia. Porque Jesus, ele pode voltar amanhã para se encontrar e levar a sua igreja para a eternidade. Mas até que Jesus volte, se ele demorar, sei lá, 1 mês, 1 ano, 10 anos, nesse período as pessoas vão morrer. Vão morrer de doença, de acidente. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo. Mas a verdade é, querido, que a gente pensa muito pouco na morte. E nós queremos pensar na vida e traçar estratégias, traçar objetivos, fazer com que a gente cresça, a igreja cresça e o evangelho avance. Isso é bom, querido. Você tem que traçar estratégias, sim, de crescimento, ganhar dinheiro, buscar os seus sonhos, isso é bom. Mas você não pode perder aí esse feeling na sua mente, de que Jesus pode voltar para você amanhã. E basta você morrer para que Ele retorne para ti. E aí a palavra dessa noite é: você está preparado para se encontrar com Cristo? Você é assim como o Lázaro, que as pessoas imaginavam que ele não teria futuro, mas esse homem teve um encontro com Cristo. Porque a única forma, querido, de se encontrar com Cristo e ir para essa eternidade, que a palavra aqui aponta como seio de Abraão, é reconhecendo os nossos pecados, a nossa fraqueza, e entendendo que somos falhos. E aí, quando a gente entende que é pecador, a gente chama o sangue de Cristo para que Ele possa nos lavar. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, unido com o meu arrependimento, dizendo que eu sou pecador, a palavra do Senhor nos afirma que essa junção de arrependimento e convite, e aceitação da morte de Cristo na cruz do Calvário, e aceitação dele como o meu único e suficiente Salvador, isso basta para que a gente herde vida eterna. Então aquele homem, o Lázaro, ele mesmo com a sua dificuldade, a sua ferida, ele parou em algum tempo e reconheceu a Jesus. Esse é o Filho de Deus, que veio do céu, um Deus soberano, que desceu do céu e vai morrer na cruz para me salvar. E querido, Jesus, ele morre na cruz, sendo Deus. Ele morre na cruz, sendo o autor e consumador da vida, porque a palavra diz que Ele é a vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A palavra vem afirmar que Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Redentor, Ele é o Cordeiro Santo, o Príncipe da Paz. Ele é aquele que veio sem milagre para se fazer pecador, para me salvar e te salvar. E Lázaro, ele reconhece esse cenário, ao passo que aquele homem rico, ele não cria. E a palavra do próprio Jesus, ela afirma que por aquele homem não crer,
ele foi para o inferno que existe. E aí, querido, a gente ouve aí várias teorias. Uns dizem que quando morre vai para o purgatório. Já viu o purgatório? Fica purgando para ver se sai de lá melhor e vai para o céu. Mas eu quero te dizer que esse tal de purgatório não existe, não. Outros dizem que morre e reencarna, e depois nasce num animal, e aí morre e vai nascer num, sei lá de quê, até a pessoa se aperfeiçoar. Mas eu te digo aqui que perante a palavra do Senhor, esse negócio de encarnação ela não existe. É uma mentira de Satanás para te enganar. Alguns creem no sono da alma, no sono profundo. Existe uma defesa para alguns bíblica, mas existem vários textos que a gente pode nomear para afirmar que o que Jesus estava dizendo aqui, quando aqueles homens morrem, eles de forma instantânea, eles se encontram, o Lázaro se encontra com Cristo na eternidade, e o rico, ele vai para o inferno, de forma instantânea, querido, em fração de segundos, e essa é a realidade que nós nos encontramos aqui. Lembra do texto lá que Jesus diz na cruz, ele vira para o ladrão e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Está lembrado desse texto? Esse texto, querido, ele nos dá respaldo para essa parábola aqui de Cristo, dizendo que quando morre, de forma instantânea, o corpo fica, mas o espírito volta para Cristo, volta para Deus. E aí, querido, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 14, último livro da Bíblia, verso 13. Apocalipse 14, 13. Diz assim o texto: e ouvi uma grande voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansarem dos seus trabalhos, e que as suas obras o sigam. Esse texto fala de entendimento. As obras vão seguir aqueles que morrem. Tem um outro texto em Apocalipse 6, capítulo 6, verso de 9 a 10. Vai lá também. Apocalipse 6, 9 a 10. Olha o que diz. 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgarás e não vingarás o nosso sangue dos que habitam da terra? Aqui, queridos, os mártires estão clamando e falando: Deus, Senhor, eu fui morto por martírio. Os apóstolos e tantos outros foram mortos ali, o fio da espada, e torturados, e eles ali viram para Deus, quando se abre aquele selo, e fala: Senhor, quando nós seremos justiçados? Para quem começa a entender esse texto,
gente pode inferir que esses homens, eles estão conscientes na eternidade. Eles não estão em sono de alma, eles não estão ali aguardando um tempo, Jesus voltar e ressuscitar. Não, a sua alma está com Deus, consciente. E você, querido, quando você abandonar esse corpo, querido, você de forma instantânea vai ser levado por anjos para o seu Deus, na eternidade que te espera. Portanto, querido, o Senhor manda te dizer para que você não perca tempo, para que você não perca a oportunidade. Talvez Ele te trouxe hoje aqui, querido, para te dizer que você é especial, que Ele quer se encontrar contigo na eternidade, querido, que Ele anseia e almeja se encontrar contigo, porque é a eternidade que Jesus foi preparar. Ela é fantástica, e de vez em quando eu paro a conjecturar, e já falei aqui outras vezes nessa igreja, o nosso Deus, a Trindade Santa, ela cria tudo que a gente vê em 6 dias: céu, terra, mar, animais, a aurora boreal, universo, planetas, o ser humano, essa máquina fantástica que é o ser humano. Os cientistas tentam desvendar, mas não tem solução para muitas doenças até hoje. Mas o fato é que Deus demora 6 dias para criar tudo que você vê. E Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário e passa 40 dias realizando ali, falando da sua obra e preparando os discípulos da sequência da sua obra, Jesus, Ele no 14º dia, Ele chega ali no monte e Ele se encontra e fala com os discípulos: estarei indo eu preparar uma morada para vocês. Só que vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o meu Espírito, e esse Espírito vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Ele vai se manifestar com dons espirituais, Ele vai te usar, Ele vai falar contigo, Ele vai fazer você pedir perdão quando você pisar na bola. O meu Espírito vai fazer você se sentir mal quando você estiver num lugar que não é para estar. O meu Espírito vai falar contigo para te tirar de uma presepada, o meu Espírito. Mas o fato é, querido, que Jesus, Ele sobe e fala: estarei eu preparando uma morada celestial. E Jesus está nessa morada celestial há 2000 anos, querido. Então infiro eu que essa morada celestial é fantástica. O que vai ter nessa eternidade, querido? É coisa que olhos não viram, é coisas que coração não sentiu, é coisa que não ouviu, que não passou no ouvido do ser humano. Não vale a pena nós barganharmos. E Jesus, Ele fala aqui nessa noite: basta que você reconheça os seus pecados, e eu estou apto a lavar-te com meu sangue. Basta que você entenda que eu sou Deus. Basta que você me convide para orar contigo, porque Ele diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Ele não arrebenta o coração de ninguém, querido. Ele tem categoria, Ele quer ser convidado. Lá em casa, antes de dormir com as crianças, eu faço uma oração todo dia: Senhor Jesus, fica à vontade aqui na minha casa. Puxa o seu trono e senta aqui, na minha sala. O Senhor tem liberdade aqui. Senta aqui no nosso quarto, deita aqui, Jesus, conosco. Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui. Jesus, o Senhor é bem-vindo nessa igreja. Tu és o cabeça dessa igreja, Pai. Seja bem-vindo nos lares, seja bem-vindo nas vidas aqui presentes.
que você possa fazer essa oração todos os dias e convidar o Senhor Jesus para estar contigo, querido. Porque você é templo do Espírito Santo, amado e amada do Pai. E Ele almeja estar contigo e passar toda a eternidade com você. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Capítulo 20, verso 26. De sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não podem, nem daqui para aí. Abraão, ele continua a dialogar nessa forma alegórica, dessa parábola, ou desse texto. E Jesus, ele expõe que algo que as suas escrituras nos evangelhos já nos aponta: ao homem está destinado a morrer uma vez só. É por isso que existe um ditado que enquanto existir vida tem jeito, só não tem jeito depois que morre. Vários ditados a gente não deve seguir, mas esse ele é verdadeiro. Se existe vida aí, se existe um fôlego de vida, querido, aproveite esse tempo, pede perdão, se reconcilia com Deus, entrega os seus caminhos a Ele, que Ele salvará a sua vida, e as mãos dEle alcançarão a sua família, e você prosperará nessa terra. Não que seja necessário ou prioridade você prosperar, não, é porque Deus, Ele é justo. Mas se porventura não chegar à prosperidade, que você tenha a salvação. Seja como Lázaro, tenha a salvação. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que aquele homem, ele entendeu que para ele não tinha mais jeito. Ele falou: se eu estou condenado e vou ficar nesse inferno queimando aqui, e eu estou consciente, eu vou lembrar que eu tive a oportunidade, porque Lázaro um dia tentou falar comigo, alguém falou de Cristo, eu não acreditei. E essa é a realidade, que muitos querem ser amigos do cristianismo, mas filhos não são para todos. Porque a criatura e o amigo do Evangelho, ele flerta, ele vai e volta. Ele vem para a igreja, passa um período, ele sai, se afasta, vai para o mundão, e aí daqui a pouco ele se arrepende do mundão, e ele volta para a igreja, e fica esse vai e volta. Será que é filho? Filho, querido, o nosso Deus tem compromisso. Você é filho? Você está pronto a carregar a cruz de Cristo? É te estendida essa oportunidade nessa noite, querido. E aquele homem, ele pensa: para mim não tem mais jeito, eu estou queimando nesse fogo, mas lá na minha casa tem meu pai e meus 5 irmãos. Então Abraão dá um jeito de mandar um anjo lá para falar de Jesus para mim, para os meus irmãos e para o meu pai, porque eu não quero que eles venham para cá, porque o negócio aqui é tenso. Tem gente, querido, que se submete a retirar sua própria vida, porque a psicologia diz que são pessoas que estão deprimidas, passando por algum problema, onde a dor é muito intensa, então ela quer morrer, ela quer se matar, para que aquela dor seja amenizada. E aí a psicologia, né, diz isso aí. Só que, queridos, quando a gente para pensar nesse texto, a gente vai entender, querido, que alguém que pensa desse jeito,
ele está indo para um lugar infinitamente pior, querido. A não ser que ele reconheceu a Cristo e está salvo. Não vou entrar nesse nuance, não estou aqui para poder entrar nesse tipo de mérito. Mas o que eu quero te dizer, querido, porque eu também, Genilson aqui, eu acredito que se Jesus está contigo, se o Espírito Santo habita dentro de ti, vai ter luz aí. E você vai superar, seja qual for a luta, você vai vencer. Porque Deus é contigo, o Espírito Santo, ele mora aí em você. Então se você deixar, Ele vai te usar, Ele vai entrar, Ele vai fazer a obra em ti, querido. Seja qual for a luta, qual for a dificuldade, seja qual for o pecado, seja qual for o lamaçal, querido, o Espírito Santo vai te convencer. Jesus vai entrar em ti e vai te dar vitória. Creia que você é filho, querido. O Senhor espera por ti, Ele quer batalhar por ti, Ele te ama de forma sobrenatural, Ele morreu por ti. Não se permita, querido, se existe alguma dor aí, nessa noite, entregue ela para Cristo. Entregue ela, entregue essa frustração, entregue essa depressão para o Senhor. Entregue em nome de Jesus essa dificuldade, essa doença, entregue para Ele. A palavra diz que Ele passeia na sua igreja. E nessa noite Ele já ordenou anjos para estar aqui, passeando e te entregando a bênção, querido. Creia espiritualmente que o seu Deus é contigo. Ele tem vitória para ti. Ele tem bênção para ti. Ele tem coisas grandes para ti. Se disponha a se arrepender. Se disponha, querido, a estar diante do seu Pai que te ama. Se disponha, querido, a estabelecer um tempo de relacionamento com Ele, não de colocar uma máscara, porque nós somos especialistas nisso. Colocar uma máscara e achar que Deus não nos conhece interiormente. E a gente faz uma oraçãozinha fuleira, ou oh Deus, eu estou mais ou menos, eu estou bem, mas eu estou mal. E eu não falo de forma verdadeira o que estou passando, o que estou sentindo. Mas, querido, não precisa nem você falar. A palavra diz que o Senhor, Ele te conhece, o Espírito, Ele te sonda, Ele adentra dentro do seu coração, e Ele sabe quem você é. Por isso não tem necessidade de colocar máscara. Tire as suas máscaras diante de Deus. Ele espera que você se coloque diante dele como quem você é. Porque a gente coloca a máscara, um para falar com o outro, mas para falar com o nosso Deus não tem jeito. Ele espera nessa noite, querido, você sem máscara diante dele. Ele tem algo grande para ti. E aí, o próprio Jesus aqui nesse texto, ele diz, nos ensina que é heresia quando a gente ouvir alguém falar assim: ó, eu fui em tal lugar e fulano morreu e ele voltou para falar e usou não sei quem que fez, psicografou que ele está no lugar assim, e ele falou com riqueza de detalhe da minha vida, da vida do meu irmão. É verdade, porque ele falou isso e aquilo, e realmente ninguém sabia, querido. Isso é o diabo, tá? São os demônios. Você me perdoa, tá? Tá falando de forma da realidade aqui para você, porque eu não gosto de ficar floreando muito. E tem gente até que não gosta de mim por causa disso. Mas não existe esse negócio aí de o morto voltou para falar comigo, e ele é meu irmão, não sei o que e tal, eu vou lá no tal lugar que... Não existe isso. E Jesus está afirmando de forma categórica aqui que isso é heresia. Morreu, já era.
não volta para falar com o morto, não volta para falar com o vivo. E nem adianta acender vela e fazer missa de 7º dia e ir no cemitério visitar. Jaz, fulano de tal. Já era. O que adianta é aqui, ó. Enquanto existe vida. Se morreu com Cristo, querido, eternidade, vida eterna, gozo, felicidade, glória. Aleluia. Eu vou para esse lugar. Você vai? Se morreu sem Cristo, tem jeito não, querido, é inferno. Boa nova. Não existe nada que eu possa fazer com o meu mérito para alcançar a vida eterna. Vocês sabiam? Não existe mérito do homem para ele alcançar a salvação, querido. O mérito todo é de Cristo. Do sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. É por ele que você pode ser salvo. O homem pode ser bom, ele pode fazer caridade, ele pode entregar os seus bens, ele pode viver igual a Madre Teresa de Calcutá a vida inteira. Mas se ele não reconhecer o seu pecado, se ele não convidar ao Senhor Jesus para ser o Deus dele e morar dentro dele, se ele não buscar a presença do seu Deus, não tem jeito. Outra boa nova, querido, foi Deus que te escolheu, tá? Não foi você que escolheu estar aqui, não. Não foi você que escolheu ser salvo, não. Quem escolheu foi Deus. Ele te escolheu, e é por isso que você está entendendo esse evangelho. É por isso que você está sentado aí, porque Ele te conduziu. É porque Ele te ama. É porque Ele te espera. E Abraão diz: eles têm Moisés, os profetas, que os seus irmãos ouçam a Moisés, aos profetas. Verso 29, que Jesus está falando, querido. Você tem a Bíblia, eu estou contextualizando aqui. Nós temos a Bíblia, que é a verdade inerrante de Deus para nós. Nós temos os pastores, os profetas, os pregadores, temos os vizinhos que são cristãos, nós temos o parente que falou de Cristo em algum momento, tem eu aqui falando nesse microfone aqui, um pecador cheio de pecado e de defeito, que tem que pedir perdão pelo seu pecado todo dia, porque ele bate a minha porta. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, Ele me usa, e Ele te usa, para que possamos proclamar esse evangelho de paz, de salvação. Se permita, querido, ser usado. Se permita, querido, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para resgatar alguém que está perdido. Existem pessoas, querido, esperando que você abra a sua boca para que você resgate ela. Existem pessoas esperando uma palavra sua. Vocês sabem por que tem muita gente que ainda não foi salva? Porque eu me omiti, e você tem se omitido. Jesus, Ele quer que a gente estabeleça esse tempo de salvação na vida das pessoas, porque eu não posso guardar essa palavra só para mim, essa palavra de vida. Verso 30, disse ele: não, Abraão, meu pai, disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, eles iriam se arrepender. Aí é fácil, né? Se vier um anjo aqui, celeste,
soberano, com as asas, uma figura fantástica aqui, começar a falar de Cristo, até o bebum lá, o drogado, todo mundo vai vir aqui e vai se ajoelhar. Por quê? Porque é um anjo, porque é um ser celestial. Não sabendo vocês que os anjos queriam levar esse evangelho, mas Jesus, ele espera que a gente faça isso. E aí Abraão diz aqui: não, ele é mais duro e diz que mesmo se um anjo, e aí se a gente conjecturar aqui, se os anjos realmente vivessem aqui em nosso meio, porque o ser humano, querido, ele esquece das coisas muito fácil. Se eu tenho é igual um brinquedo, dá um brinquedo para o seu filho, um brinquedo maneiro, ele vai brincar no primeiro dia, segundo, na primeira semana, 2 semanas, quando der um mês ele vai esquecer do brinquedo. Você vai falar assim: o brinquedo custou caro, mas ele vai colocar no cantinho dele lá, porque já passou a graça. É desse jeito aqui que Abraão pensou. E se os anjos estivessem aqui, eles iam ser, a primeiro modo ia ser ali maravilhoso, mas depois a gente ia, é igual aconteceu lá no deserto, 40 anos com o povo de Israel. Deus manda o maná, coluna de fogo, roupa dura 40 anos, abre o mar vermelho, faz brotar água da rocha. Todo dia um milagre diferente, o povo vai indo, mas o povo vai esquecendo. Nós somos especialistas em se esquecer do nosso Deus e dos seus milagres. Você sabe por quê? Porque nós necessitamos de doses homeopáticas para que a gente possa ser alertado. É por isso que a gente não pode ficar longe da igreja, é por isso que a gente tem que frequentar os cultos, é por isso que a gente tem que se envolver na obra, porque senão a gente esquece. Porque senão, querido, a gente se afasta. É por isso que a gente tem que orar, porque senão a gente perde a intimidade com Deus. É por isso que eu tenho que ler a Bíblia, porque senão eu passo a não entender, as verdades ficam longe. Vocês entendem, querido? O porquê que a gente precisa perseverar, e a nossa vida precisa ser uma tamanha perseverança. A gente precisa avançar, porque se a gente parar, querido, a gente vai desviar, a gente vai abandonar, a gente vai correr risco, e o Senhor não quer que a gente corra risco. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, se algum dos mortos se ressuscitasse e pregasse o Evangelho. Querido, não desperdice a oportunidade. O Senhor, Ele te dá um presente nessa noite. O presente é o seu Filho, o seu Espírito. Ele presenteia você nessa noite com graça. Ele te dá a oportunidade, Ele te oportuniza de ouvir a palavra de salvação. E se você já é salvo, querido, Ele te oportuniza a ouvir uma palavra de reconciliação, de busca, de relacionamento. Porque não existe ser humano que não careça de ouvir a palavra, que não careça de ser impactado pelo Deus de Israel. E nessa noite, querido, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu estou encerrando a palavra. Feche os seus olhos. Eu não quero trazer convencimento para ti amedrontar que existe um inferno, que existe um mundo espiritual, para te dizer que você é pecador. Não.
Isso nós já sabemos. Eu quero te apresentar um Deus vivo que é capaz de te salvar, é capaz de te resgatar, é capaz de te curar, Ele é capaz de transformar a sua vida, Ele é capaz de trazer luz à sua casa, Ele é capaz de abrir as portas de emprego, Ele cura a doença, Ele estabelece um reino em ti. E é esse Deus soberano que nós vamos clamar nessa noite. É esse Deus soberano que espera que você retire a sua máscara para que você fale: eu preciso de ti. Santo e soberano Deus, eis o seu povo, a sua igreja. Eis, meu Pai, aqueles que o Senhor direcionou aqui nessa noite. Estabelece, meu Pai, o seu trono de glória sobre a vida de cada filho nessa noite. Pai, se existe alguém aqui que não te conhece como único e suficiente Salvador, obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Entra com providência, meu Deus, se existe, meu Pai, um deserto na vida de algum filho aqui. Arranca a depressão, meu Pai. Tira o esfriamento espiritual. Em nome de Jesus, meu Deus, estabelece o seu reino em sua casa. Meu Pai, como tu és amado, Senhor, como tu és desejado nessa igreja, nessa casa. Seja adorado, meu Pai, seja entronizado. Receba a glória para si, meu Deus, e faz descer sobre a sua igreja, meu Deus, a sua glória. Visita, Senhor, o seu povo. Gera salvação nessa noite, arrependimento. Retira o esfriamento espiritual, meu Deus, e restabelece um pacto com cada filho aqui nessa noite. Se você, querido, que ouviu essa palavra, quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a hora. Eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos assim comigo, que eu vou orar por você. Amém. Amém. Deus abençoe. Se alguém, querido, nessa noite quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, querido, essa é a hora. Esse é o momento. Querido, se você estava afastado dos caminhos de Cristo e quer retornar, retirar sua máscara e falar: eis-me aqui, sinaliza aí que nós vamos orar por você. Jesus, Ele te chama nessa noite. Ele quer restabelecer o pacto contigo, querido. Decida hoje fazer um pacto com o Senhor Deus, o Rei dos Reis. O Senhor Jesus, Ele te espera, querido. Ele sonha contigo. Ele te chama. Ele tem grandes coisas para ti. Você que levantou as suas mãos, querido, fica onde você está. A gente vai orar mais uma vez. E se você depois do culto quiser me procurar para bater um papo, para receber uma oração, para esclarecer uma dúvida, eu vou estar aqui. Volta mais vezes, procura o pastor. Essa igreja está de portas abertas para te receber. Pai, em nome